Ei, gente, tudo bem? Seja bem-vindo, né, ao meu canal. Hoje nós temos mais uma devocional e eu quero te convidar a pensar: previsão ou provisão? O que realmente nós temos para 2025? Esse vídeo está sendo gravado agora em janeiro. Não sei qual data que você está vendo, mas está sendo gravado em janeiro de 2025 e nós tivemos tantas notícias ruins, tanta coisa ruim acontecendo e nosso coração às vezes fica tão ansioso. Temos situações difíceis na economia, situação difícil na saúde. Aliás, parece que é uma coisa que não muda muita coisa, né? Mas na devocional de hoje eu quero trazer algo que Deus falou muito lindo ao meu coração quando estava finalizando assim 2024 para 2025 e eu falei: Deus, que ano esquisito, quantas previsões ruins. E o Espírito Santo me fez lembrar da história de Isaac em Gênesis 26. E por isso que veio esse título: previsão ou provisão? E o Senhor me perguntou: o que você realmente quer acreditar e confiar? Quando a gente vê situação ruim, ela geralmente gera ansiedade, né? Toda situação que sai muito fora do controle, ela gera ansiedade. E não foi o caso, e foi o caso de Isaac de uma certa forma, embora a Bíblia não fala, né? Mas eu creio que por a Deus aparecer a Isaac, foi o que nós vamos ler em Gênesis 26, que fala assim, ó: houve fome naquela terra. Isso já é uma situação de ansiedade, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então Isaac já tinha vivido isso antes, ele deve ter pensado: não, de novo. Por isso Isaac foi para Gerar, aonde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então a primeira coisa que Deus trouxe para Isaac foi uma orientação. E eu penso que quando às vezes Deus traz algo para nós é porque Ele percebe, ou Ele quer cumprir um propósito, ou porque Ele percebe que o nosso coração está aí ansioso, com medo, temeroso, e eu creio que foi o caso de Isaac. E Deus, através dessa orientação de falar: fica aqui, não desce ainda, Deus ainda traz uma promessa para Isaac. Em Gênesis 26, 2 fala: o Senhor apareceu a Isaac e disse, isso eu já li, versículo 3, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Permaneça aqui mais um pouco e estarei com você e o abençoarei. Gente, duas promessas maravilhosas. Já ter a presença de Deus na vida da gente já é super. Agora imagina, além disso, ele falando: ainda vou te abençoar. Você vê ao redor tudo seco. Você vê a crise acontecendo e Deus falou: calma, eu tô aqui. Eu estarei com você e eu te abençoarei. Foi isso que Deus fez. E Isaac obedeceu ao Senhor e ele ficou ali. E ele começou a estabelecer. A Bíblia conta, quando você vai lendo, o capítulo é um pouquinho extenso, então não vou ler todo, que Isaac permaneceu e ele ficou tão poderoso e as coisas aconteceram e abençoou tanto Isaac, que o próprio rei dos filisteus, Abimeleque, chega para ele e fala: Isaac, sai daqui, você está mais poderoso do que nós. Agora imagina, todo mundo passando uma situação tão delicada, mas por Isaac ter confiado no Senhor, ele era a pessoa que estava sendo abençoada. Quando Isaac sai dali, ele entende que a hora, né, permanece um pouco, então está na hora, ele foi expulso, ele tinha que sair. Ele começa a andar um pouco, cava um poço, aí vem os filisteus, viu que tem água, vai lá com inveja, tampa, enche de pedra. Ele anda mais um pouco, cava do poço, vem os filisteus, joga a pedra ali e enche o tanque de pedra, o poço de pedra. E Isaac viveu isso por 3 vezes, sem contar nas brigas que os filisteus faziam, os pastores dos filisteus faziam com os pastores de Isaac. Então ele tendo uma promessa, ele teve uma situação difícil na vida dele, ele não deixou de ter situação difícil. E a Bíblia fala que ele continuou andando, ele estava tentando ter o discernimento do lugar que ele estava. Aí quando você chega ali no versículo 21 do capítulo 26, fala assim: então os seus servos cavaram outro poço. Mas o 21 mas eles discutiram. Aí no versículo 22 que diz: Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu com ele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então ele teve toda uma situação difícil, mesmo obedecendo a palavra de Deus, mas ali no último poço era o lugar que eu creio que Deus tinha para ele. Aqui, Isaac, aqui que você vai ficar. Tanto que ele estabeleceu. Então ele começou a andar
procurando ali um direcionamento, até chegar no lugar que realmente Deus tinha para ele. Na hora que ele viu que não teve confusão, falou, então é aqui o lugar que realmente Deus tem para mim. E Deus, o que Deus faz, gente? Outro carinho de Deus com Isaac, gente. Deus é maravilhoso, né? Primeiro ele fala, ó, fica. Isaac obedeceu, eu te dou uma promessa. Deus lá no início falou, estarei com você. Aqui o Senhor vira e fala assim, lá no versículo 24 fala assim, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus do seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Para Deus falar não tema, significa que o Isaac estava temeroso. Significa que havia coisas dentro do coração de Isaac. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes para o amor de Deus. Reafirmou a promessa. Reafirmou a promessa. E a atitude de Isaac diante disso, além da obediência, foi uma atitude maravilhosa. A palavra fala assim, Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Invocou. Esse invocou aqui, a gente tem duas situações, eu fiz uma pesquisa, né, aqui no hebraico, tem duas situações. Uma de invocar quando você fala, Deus me ajuda, Deus vem ao meu redor, ao meu encontro, Deus eu tô querendo. Isso é invocar o nome, invoca o seu nome. Agora, há uma outra situação de invocar que é de adoração. Senhor, eu invoco o seu nome, porque o Senhor é adorado. Eu quero te adorar, eu quero engrandecer o seu nome. Eu quero agradecer pelo que o Senhor fez. E a Bíblia fala que aqui Isaac estabeleceu um altar ao Senhor. Então, um altar de adoração. Ele passou um momento difícil, ele teve a presença de Deus e ele adorou o Senhor. O que nós podemos aprender com Isaac em relação a esse texto que o Senhor trouxe, foi o que Deus trouxe para o meu coração? Vamos ver o que podemos aprender? Mas, antes de ver o que podemos aprender, eu quero te pedir um favor. Se você tem aí gostado dessa mensagem, se ela já está falando no seu coração, se inscreva aqui embaixo, para aí agora um pouquinho, clica lá, se inscrever no canal, clica em gostei, deixa o seu comentário é muito bom para nós. Se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário embaixo, sugestões, Raquel, tenho dúvidas sobre isso, eu queria aprender sobre isso, que eu vou buscar fazer, né, vídeos também para orientar. E compartilhe, se está falando ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. E junto com esse pedido, eu quero apresentar para você meu livro também, Ansiedade, Desintegração da Alma ou A Volta ao Início. O que significa? Por que eu escrevi esse livro? Eu tive uma crise de ansiedade e o Senhor começou a trabalhar muito ao meu coração. Por que o desintegração? Porque a minha alma começou a desintegrar com situações que foram sendo, a alma da gente com a ansiedade, ela vai sendo destruída. E o Senhor quer que nós voltemos ao início. Nesse livro eu relato como eu saí da crise de ansiedade, as minhas experiências no encontro com Deus, a respeito de pessoas que também estavam com crise de ansiedade. E eu relato também como você sai disso de uma maneira prática, através de orientações médicas. Ele tem uma base médica e ele tem a base espiritual. Há coisas lá do passado, na nossa infância, que pode estar atrapalhando nós agora como adulto ou adolescente jovem e nos trazendo crises de ansiedade, crise de pânico. E esse livro ele veio para isso, para que ele seja bênção na sua vida. Se você clicar aqui embaixo, tem um link que vai para o meu site. O site você pode adquirir o livro tanto de maneira física, né, como ele está aqui, como você pode estar adquirindo ele também e-book, se você tem facilidade. Ele vai te direcionar para os dois lugares de venda. Ele está com preço bem irrisório, exatamente para abençoar a sua vida. Não há aí um desejo de ganho, nada disso. Eu fiz o máximo que eu pude fazer de maneira irrisória para abençoar a sua vida. E lá embaixo também no site, mais embaixo você vai encontrar outras mensagens que eu escrevo, às vezes que o Senhor traz para mim, eu escrevo lá. Então agora que você já clicou lá em gostei, já se inscreveu no canal, vamos para a prática? Então vamos à prática. Todo devocional ela tem que ter uma prática para aplicar na nossa vida, né? Então, primeira prática, busca orientação do Senhor. Ah, Raquel, mas nesse tempo Deus apareceu a Isaac, né? A Bíblia não fala de que forma, mas como é que Deus vai aparecer a nós nesse tempo? Número 1, pela palavra de Deus. Eu faço assim porque a palavra de Deus está aqui do meu lado. Número 1, pela palavra de Deus. Agora, se você pergunta cristão, você é crente há quantos anos? 10, 15, já leu a Bíblia toda? Não. Nem leio. Ou seja, fico lá naquele versículozinho do Reels,
Como, gente? Como que Deus vai aparecer a nós se nós não lemos a luz que Ele tem para nós? Como que essa luz vai aparecer para nós? Né? Além da palavra de Deus, nós temos pregações, mas houve pastores sérios, pessoas sérias que levam a palavra de Deus a sério. Cuidado com os ventos de doutrina, por isso a importância de ler. Porque se você aprende a ler algo que não condiz com a palavra de Deus, você fala, peraí, isso aqui não tem base na palavra de Deus. Quantas vezes eu estava em algum lugar e de repente eu escutava alguma coisa e falei, opa, deixa eu ler isso aqui. Eu não acho que isso não tem base não, porque eu já tinha lido aquilo. Então eu ia lá no lugar e falava, deixa eu ver. Não, essa pessoa se enganou. Aqui diz assim, assim, assim. Para passar pelo crivo, para você não ir por qualquer vento de doutrina. Então a primeira coisa que Deus faz é trazer orientação. Segunda coisa, Deus nos traz uma promessa. Se Deus te trouxe uma promessa, um versículo que é chave na sua vida, escreva esse versículo. Eu estou passando situações difíceis na área financeira, então começa a buscar na palavra de Deus versículos que falam sobre a área financeira, a provisão do Senhor na área financeira. Raquel, como é que eu acho isso? Google, dê um Google. Lá se escreve lá, versículos sobre a área financeira. Gente, hoje nós temos tudo em mãos. Eu tenho guardado aqui em casa um livrinho velho da minha avó, só que a minha avó já se foi para o Senhor, já tem 25 anos. E esse livrinho dela, gente, era chamado A Chave Bíblica. Era ali que a gente conseguia, quando eu ia fazer qualquer tipo de ministração, qualquer palavra, eu conseguia, era ali. Hoje não, você abre o Google, tá ali tudo para você, versículo sobre isso, versículo sobre aquilo, leia a palavra, leia o contexto. Às vezes a gente pega um versículo desse tamanhozinho, que não tem muita base, que pode até te deixar mais em dúvida, porque você não leu o contexto da história, precisa ler o contexto. Ouve palavras, pregações sérias vindo do Senhor. Uma música o Senhor pode falar e aparecer a nós numa música, entre aspas, aparecer através de um sonho e até mesmo através de uma profecia, mas cuidado com as profecias, existe profecias e existe profetada. Cuidado com as revelações, sabe, gente? Busca a palavra do Senhor, busca você ter experiência com o Senhor, o Senhor te falar, olha, eu estava ali conversando com Deus, Deus como vai ser, falou, Raquel, lembra da história de Isaac? Ou seja, eu conversando com o Senhor. Quando vem profecia, gente, geralmente ela vem batendo com aquilo que Deus já nos falou. É como se eu estivesse afirmando aquilo que já nos falou. Escreva o que Deus te fala. Às vezes o Senhor traz uma promessa, eu vou ler e escrevo, falei, deixa eu ver se tem base. E eu oro em cima daquilo, Deus me dê discernimento, peça discernimento, abre os meus olhos espirituais para mim não ir para qualquer situação errada. Seja em qualquer área da vida, nós temos que abrir os olhos espirituais. Às vezes aquilo vem como parecendo um bolo tão bonito, tão agradável, uma coisa linda aos nossos olhos, quando a gente vê que não, aquilo está podre por dentro, aquilo não é o que Deus tem para nós. De repente é até bom, né? Talvez o Egito ali seria um lugar bom ali para Isaac, mas Deus falou, não, não vá para lá, fica aqui. Busque orientação, quer na sua vida financeira, quer na sua vida de saúde, quer no casamento, você que é solteiro para namoro, busque orientação do Senhor. E lembre, se Ele te fazer uma promessa, escreve a promessa. E outra coisa, situações difíceis virão mesmo tendo promessa, mesmo com a presença. Mas a presença de Deus, gente, ela vai fazer toda uma diferença. A presença de Deus ali com Isaac fez a diferença. Tudo seco ao redor, Isaac florescia. Você parou para pensar nisso? Tudo seco e só Isaac com verdinho lá, porque havia presença. A presença de Deus traz refrigério, a presença de Deus traz luz, a presença de Deus traz água, traz cura, traz alimento. Eu já vi tantos milagres nessa área de alimentação que Deus trouxe, provisão que Deus trouxe, que ele deve ter falado assim, não acredito que a Raquel está me perguntando isso. Mas por quê? Porque de repente ele queria falar com você também essa mensagem, é por isso que a dúvida gerou, mas ele já veio com a palavra. Teve situações difíceis, mas o que Deus fez? Ele lá atrás ele falou assim, eu estarei com você, no Gênesis 2. Lá na frente Deus fala, eu estou com você. Ou seja, ele cumpriu a promessa. Ele reafirmou novamente a promessa e a ação de Isaac foi a melhor. A Bíblia fala que Isaac adorou ao Senhor. Gente, uma das coisas que faz com que a provisão de Deus, a vida de Deus não se manifeste na vida da gente chama murmuração. Reclamar de tudo. Mas eu queria um salário melhor. Mas esse dia tá quente. Mas o meu chefe mandou esse serviço. Mas se eu pudesse fazer dessa forma. Que droga. E a gente vai falando que é tanta coisa, gente, que não precisa. A palavra, a nossa boca, ela tem que profetizar. Deus, eu creio que o Senhor fará. Senhor, eu tô com essa enfermidade, mas eu creio que o Senhor é Deus de cura.
Eu sei que tem a sua provisão. Olha, eu trato de reumatismo. E muitas e muitas vezes já ouvi de tudo. Você não tem fé, é porque você não acredita. E o Senhor sempre falou, Raquel, a graça basta. Então eu sei que no dia que Ele quiser curar, Ele vai curar. Mas por enquanto o que eu ouço dele é a graça basta. Então eu falo, então Senhor, eu vou te adorar. Creio na cura, mas vou te adorar. Não vou reclamar da dor. Não vou reclamar de situações difíceis. Tem gente que só sabe reclamar, nada tá bom. Querido, por isso que é importante ler. Leia um livro sobre ansiedade. Trate essa ansiedade no seu coração. Trate a insegurança. Muda sua mente pela palavra de Deus. Seja grato. Adore ao Senhor. Abençoe o seu salário. Abençoe sua família, seus filhos. Deus, eu vejo, às vezes eu lembro que quando eu precisei colocar laje na minha casa estava muito mofada e eu não tinha condição financeira nenhuma. Mas eu deitava e falava, Deus, eu vejo uma laje aqui em casa. Deus, eu vejo o Senhor trazendo provisão. E, gente, veio de uma maneira tão sobrenatural. Eu ganhei a laje, eu ganhei pintura. Deus trouxe tantas coisas. E lembre-se, mesmo que venha inveja, onde há promessa de Deus, há provisão de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, nessa hora, eu quero profetizar no seu coração a paz que excede o entendimento humano. Oro para que o Senhor possa abrir seus olhos espirituais, te dar discernimento de espírito. Deus, toma mesmo a vida dessa pessoa em teu altar. Senhor, que o Senhor alcance a casa dela, a vida dela. Vem trazer, Senhor, todo o discernimento daquilo que ela está vivendo. Abre os olhos espirituais, dá ela sensibilidade à sua voz. Esteja ao lado dele e da sua família. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. E não esqueça, vá lá, clique em gostei e compartilhe essa mensagem. Este ano não será um ano para nós de previsão, mas de provisão em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tchau.